Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse atacante que joga no futebol português. O Edminho Pinheiro já havia garantido ainda na última segunda-feira, se eu não estiver enganado, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, ele falou que tinha sim um pré-contrato assinado com um jogador brasileiro que atuava no futebol português. E esse atleta é o Anderson Oliveira, pelo menos o que garante o portal A Bola de Portugal. O Anderson Oliveira tem 24 anos e nessa matéria do pessoal do A Bola, ele garantiu o seguinte: o jogador que foi afastado ainda no final do ano passado, com divergências para a renovação de contrato no Portimonense, ele não joga no elenco principal desde novembro. Foi afastado, foi integrado ao elenco sub-23, enfim, das categorias de base também, porém nem sequer atuou por lá. Vem de fato escanteado na equipe europeia e nesse momento a única alternativa para o jogador foi de fato assinar esse contrato, esse pré-contrato com o Goiás para chegar na metade do ano. Como a janela de transferências aqui no Brasil só reabre no dia 3 de julho, a tendência é que o Anderson Oliveira já chegue em Goiânia assim que termine o seu contrato lá em Portugal, que é no dia 30 de junho, segundo o site Transfermarkt. Então o Goiás já pôde assinar um pré-contrato com o jogador 6 meses antes do término da sua vinculação no Portimonense. Então possivelmente isso aconteceu ainda no mês de janeiro. Algumas equipes aqui do Brasil demonstraram interesse no jogador, como por exemplo a Chapecoense, da virada do ano de 2022 para 2023, e o Goiás também agora, segundo o portal A Bola, garantindo essa negociação. Na declaração do Edminho, ele disse o seguinte: nós já temos um atacante que assinou um pré-contrato, ele está jogando, tentando liberar antes, mas o time de Portugal não facilitou a sua saída antes da abertura da janela da Europa em julho, fecha aspas, O Edminho, quando foi perguntado sobre isso, disse que o clube português também fez uma pirraça com o jogador, que não queria liberar ele antes, já que tinha esse acerto desde o começo desta atual temporada, se encaixando completamente dessas informações também vindas lá de Portugal. Quando o André Rodrigues também fez uma pergunta para o Edminho ontem, lá no pessoal da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí, rapaziada. O Edminho, ele não negou e nem confirmou o nome do Anderson Oliveira. Então eu acredito sim que será esse jogador, até porque quando o pessoal do Sintonia Esmeraldina questionava se era um jogador, se era um ex-Goiás ou algo nesse sentido, um nome ali do futebol português, o Edminho era taxativo e já falava que não era aquele jogador. Então possivelmente, se não fosse o Anderson Oliveira, certamente o Edminho teria falado que não. Então esse jogador, a chance muito grande dele pintar aqui no maior do Centro-Oeste. 24 anos de idade, natural de Sinop, no interior do Mato Grosso, começou a sua trajetória ainda nas categorias de base do próprio Sinop e chegou no Londrina na temporada de 2016. Fez 2 temporadas, inclusive com participações na Série B, 2018, 2019 e chegando em Portugal já no final daquele mesmo ano, ficando aí no total 4 temporadas consecutivas no futebol português. Ele foi bem mais, digamos, uma mescla de titular e reserva. Vou pegar aqui os números dele e depois falo sobre as suas principais características de jogo. Agora, nessa atual temporada, ele fez em 22-23. A temporada lá começa em junho e termina no outro ano, na metade também. 8 partidas, sendo 6 delas como titular, marcou 1 gol e levou 2 cartões amarelos, Esses números dele dessa atual temporada, na primeira divisão do Campeonato Português e também na disputa da Taça de Portugal. Como ele foi afastado na metade do ano, explica, a baixa quantidade de jogos, mesmo assim, das suas 8 atuações, 6 delas como titular e 1 gol marcado diante o Covilha, na disputa da Copa de Portugal também, uma vitória por 2-0, inclusive foi a última atuação do Anderson Oliveira, lá no dia 27 de novembro da temporada de 2022. Naquele mês de novembro, por exemplo, ele fez 4 partidas, em outubro também ele entrou em campo 2 vezes, em agosto, enfim, um jogador que sempre estava participando dentro do elenco, teve um outro problema muscular, mas nada de muito grave, já está 100% recuperado, só foi afastado do elenco, por conta dessa sua não renovação de contrato, ficando escanteado na equipe portuguesa. Quando ele chegou, por exemplo, em Portugal, na temporada de 2019, ele fez 10 partidas no geral, chegou ali na reta final já do ano, vou até pegar aqui os números dele da primeira temporada. Ele fez uma boa Série B pelo Londrina e foi contratado pelo Portimonense naquela época na primeira divisão também. 9 jogos, nenhum deles como titular. Participou também de uma partida na Taça de Portugal daquele ano. Então começou sem muita moral. No ano de 2020/21 foram 30 partidas do ponta esquerda com 1 gol marcado e 3 assistências. Pegando aqui também os seus números de participação, naquela temporada 2021 lá em Portugal, foram 15 partidas como titular das 30 que ele atuou. Então a metade titular e outra metade saindo do banco de reservas. 2021/22 também, na temporada passada, 24 jogos no geral, com apenas 1 gol marcado em 2020, 21, 22, a temporada lá em Portugal.